sobre progressão aritmética. E hoje eu falei que ia falar um pouco sobre progressão geométrica. Já ouviram falar sobre isso, gente? Progressões aritméticas e progressões geométricas? Ou not? Progressão aritmética é sempre... A gente trabalha tanto na progressão aritmética quanto na progressão geométrica. A gente trabalha com sequências, né? Sequências numéricas, sequências de elementos, né? E na progressão aritmética a gente trabalha com o elemento posterior. Só um momento. Madu, minha cachorra latindo. Madu, pra cá. É que o elemento posterior, o que foi? Ele é igual ao momento anterior, ao elemento anterior, mais uma razão, né, que é o número, onde toda essa sua sequência, ela vai variando de acordo com essa razão, ou seja, varia de 2 em 2, varia de 3 em 3, varia de 4 em 4, varia de meio em meio, varia de 0 em 0. E, então, na progressão aritmética, sempre vai ser, exemplo, a sequência 1, 4, 7, ou seja, estão variando de 3 em 3, porque 1 mais 3 dá 4, 4 mais 3, 7, assim sucessivamente. Já na progressão geométrica, que a gente vai ver hoje, a razão ela não está sendo somada, né? Ela não está pegando o termo anterior e somando, ela está pegando o termo anterior, ela vai estar pegando o termo anterior e multiplicando, ou seja, nossa razão ela envolve a multiplicação. Se na progressão aritmética eu tinha sempre era soma, na progressão geométrica, boa noite, Vitória. Na progressão geométrica, eu vou ter a multiplicação do termo anterior com a nossa razão e vai me resultar no termo posterior. Eu vou projetar a tela aqui para vocês, gente, que aí tem uma revisãozinha e até alguns exercícios referentes à progressão geométrica para vocês. Só vou projetar a tela, vou cancelar minha câmera, porque senão a internet pesa. A internet aqui de casa não está tão boa esses dias. Então, só um momentinho aqui. Olá, Vinícius, meu nobre Vinícius. Grande Thiago, tudo na paz aí? Graças a Deus, bom demais. Melhor posso ficar, mas já tive bom. Tudo tranquilo? Tudo, graças a Deus. Gente, aparecer para vocês, é só acessar pelo celular para ver o chat, porque senão eu não consigo vê-los. Só um minutinho. Apareceu, né? Então é o seguinte, gente, sempre que a gente trabalha com progressão geométrica, a gente está trabalhando com uma sequência, né, que a partir do segundo termo, que o segundo termo é igual ao produto do termo anterior por uma constante, ou seja, como eu falei com vocês, na progressão geométrica, a gente está trabalhando com multiplicação, ou seja, sempre vai ter uma razão, onde essa razão vai estar multiplicando o termo anterior, onde vai me resultar no termo posterior. Na progressão aritmética, igual eu falei com vocês, a nossa razão ela vai estar somando o termo anterior a ele e me resultando no termo posterior. Então, olha só. Então, progressão geométrica é chamada de PG e progressão aritmética a gente chama ela de PA. Então, é muito mais comum a gente falar assim PA e PG do que progressão geométrica e progressão aritmética. Então, por regra, né, por definição, progressão geométrica é toda sequência na qual cada termo, a partir do segundo, é igual ao produto do termo anterior por uma constante dada, denominada razão, da PG, indicada pela letra Q. Isso aqui é uma letra Q, parece um 9, mas é um Q. É porque essa letra ela é meio deitadinha, isso aqui é uma letra Q. Então, a razão na questão geométrica, na progressão geométrica, na PG, ela é dada por Q, e a razão na PA, ela é igual a R. Então, a razão da PA é R e a razão da PG é Q, ok? Então, exemplos de sequência, lembrando que PG e PA sempre vai estar envolvidos em sequências. Onde, um exemplo de PG, uma sequência 3, 6, 12 e 24 e assim sucessivamente. A gente pode perceber que ela é uma PG crescente, por quê? Porque os valores dela, os valores dos meus elementos estão aumentando, certo? De 3, 6, 12 e tal, está crescendo.
E se a gente verificar, olha só, o 3, a gente poderia analisar. Pega uma sequência, ela é PA ou PG? Se eu analisar aqui, olha só, 3 para 6, eu estou somando 3. E de 6 para 12, eu estou somando 6. Ou seja, de 3 para 6, somo 3. De 6 para 12, somo 6. Está vendo que ela não é uma PA? Por que não é uma PA? Porque para ser PA, eu teria que somar pelo mesmo termo, ou seja, pela mesma razão. Então, como aqui tem razões diferentes, então eu posso verificar se ela é uma PG. De 3 para 6, eu estou multiplicando aqui por 2, porque 3 vezes 2 é 6. De 6 para 12, eu também estarei multiplicando por 2. E de 12 para 24, eu também estarei multiplicando por 2. Então, aqui é uma PG crescente, cuja minha razão, ou seja, o meu Q, é igual a 2, porque a minha constante, que vai multiplicar cada termo anterior e resultar no termo posterior, ela é o número 2, ok? Da mesma forma aqui, ó, 5, 5, 5, 5, 5, ela é uma PG constante, por quê? Porque ela não varia, né? Nem diminui, nem aumenta, onde a minha razão, o meu Q, é 1. Por que que é 1? Porque se eu fizer 5 vezes 1, vai dar 5. 5 vezes 1 vai dar 5. 5 vezes 1 vai dar 5. E assim, infinitamente. A mesma coisa, o outro aqui, eu tenho 20, 10 e 5, e assim os demais números. Eu posso analisar o seguinte, que ela é uma PG cuja razão dessa PG, ou seja, o valor que está sendo multiplicado nos meus termos, é meio. Ó, 20 vezes meio vai dar 10. 10 vezes meio, ou seja, a metade, né, dos números, vai dar 5. 5 vezes meio, 2,5, e assim sucessivamente. Como os meus termos da minha PA, da minha PG estão diminuindo, então significa uma PG decrescente, ok? E esse último exemplo aqui é de uma PG onde a minha razão é menos 2, ou seja, ela vai variar de menos 2 e menos 2, né? Eu vou multiplicar cada termo anterior por menos 2, onde vocês estão vendo que ela vem 3 menos 6, 12 menos 24. Está vendo que são valores diferentes, está vendo que ela está oscilando? Então, é uma PG oscilante, onde, como a minha razão é menos 2, 3 vezes menos 2 dá menos 6. Menos 6 vezes menos 2, menos vezes menos, mais. 2 vezes 6, 12. 12 vezes menos 2, mais vezes menos, menos. 12 vezes 2, menos 24. E assim sucessivamente. Então, sempre que a gente tiver uma PG, onde a minha razão é a mesma, ou seja, a minha razão é uma constante, mas os meus termos eles estão variando, ou aumenta e diminui, significa que ele é uma PG oscilante. Beleza? E o seguinte, então, o termo geral da PG, como é dado uma PG? A PG ela é dada da seguinte forma, é muito parecida com a PA, é uma sequência, né? Uma sequência numérica, sequência de elementos, onde ela é dada por A1, A2, A3, A4, A5, até chegar em AN, ou seja, um fim dela, ou às vezes não tem fim, certo? Às vezes ela é uma PG infinita, mas esse AN significa o quê? O termo que eu quero achar. Ah, eu quero achar o 10º termo da minha sequência, eu quero achar o 20º termo da minha sequência, e assim sucessivamente. Da mesma forma que a PA, só que a progressão aritmética, igual eu falei com vocês, ao invés de estar multiplicando pela minha constante, pela minha razão, eu estarei somando pela minha razão. Então, todos os termos da RPG são o seguinte: o meu primeiro termo ele já é dado, é um termo fixo, né, ele não está sendo multiplicado por nada. Já o meu segundo termo vai ser o meu primeiro termo vezes a minha razão. O meu terceiro termo vai ser o meu segundo termo vezes a minha razão. O meu quarto termo vai ser o meu terceiro termo vezes a minha razão. Então, o termo que eu quero achar nada mais é do que o termo anterior a ele vezes a minha razão. Então, o meu último elemento, ou seja, o meu AN, nada mais é do que vai ser o meu A n-1, ou seja, o meu termo anterior à posição que eu quero, vezes a minha constante. Só que, beleza, se eu tivesse aqui igual eu tive lá, 3, 6, 12. Se eu quisesse saber o quarto número, eu teria o número anterior a ele, vezes... se eu quiser saber o quarto número, eu pegava o A3 vezes a minha razão. Agora, se eu quiser o 10º número, eu tenho o meu elemento número 9? Não. Então, por regra, por cálculos que a gente faz, se quiserem até dar uma pesquisada, porque é um cálculo meio assim complexo para fazer, mas o que importa no fim mesmo
é a forma, é o termo geral da nossa PG, ou seja, a fórmula geral da nossa PG. Onde, sempre que a gente está trabalhando com PG, gente, para a gente achar qualquer elemento da minha sequência, qualquer elemento da minha PG, basta saber, o elemento que eu quero nada mais é do que a minha primeira posição, o elemento que está na minha primeira posição, vezes a minha razão, elevado à posição que eu quero, menos 1. Então, esse N é a posição, ou seja, o elemento na posição 10 é A10, então meu N vai ser 10. O elemento na posição 5 vai ser A5, então meu N vai ser 5. E assim sucessivamente. Diferente da APA, quando eu quero saber determinado elemento, na minha PA, quando eu quero saber determinado elemento, a fórmula que eu utilizo da minha PA vai ser o elemento na posição que eu quero, nada mais é do que o meu primeiro elemento, o A1, mais a posição do meu elemento menos 1 vezes a minha razão. Então, isso aqui, olha que são fórmulas diferentes, né? Mas, no fim, eu vou achar o elemento que eu quero. Então, se eu estou trabalhando com uma PG, onde a minha constante, né, a minha razão era em termos de multiplicação, então, eu vou utilizar o elemento na posição que eu quero, ou seja, o AN é igual ao meu elemento na minha primeira posição, vezes a minha razão elevada à minha posição menos 1. Agora, quando eu quero saber em referente a uma PA, ou seja, progressão aritmética, no caso onde a minha razão está sendo somada com o número anterior, para eu saber qualquer número de qualquer posição, basta pegar o meu primeiro termo mais o número da posição que eu quero, menos 1 vezes a minha razão. Beleza? Então, exemplo aqui de PG é o seguinte, determine o 8º termo da minha PG. Aí eu poderia fazer assim, Thiago, é só você pegar o termo anterior vezes a minha razão. Beleza. Mas aqui eu não tenho o 7º termo. Eu teria que achar o 7º termo. O que é o 7º termo? O 6º termo vezes a minha razão. O que é o 6º termo que eu não tenho? É o 5º termo vezes a minha razão. E assim sucessivamente. Então, quando eu não tenho os termos anteriores a ele, basta fazer o quê? Eu vou pegar a minha formulazinha lá, né? Que é AN é igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1, onde eu posso saber que quem é meu A1? O meu A1 nada mais é do que o meu primeiro termo, ou seja, o termo na minha primeira posição, que é o número 1. Aí eu quero saber quem é meu N. Quem é meu N? Eu não quero saber o elemento na minha 8ª posição, então meu N vai ser 8. Então, como eu quero saber o meu N na minha 8ª posição, eu quero saber quem é meu A8. Então, agora, gente, é só substituir. Como eu quero saber quem é meu A8, então eu sei que A1, o elemento da minha primeira posição é 1. O meu Q, quem é meu Q? Esqueci de calcular. Vamos verificar, ó. Ele está crescendo de quanto em quanto? Ele está crescendo de 1 para 3, eu estou multiplicando por 3. De 3 para 9, estou multiplicando por 3 também. Então, a minha razão vai ser o número 3, porque a minha PG ela está crescendo, né, de 3 em 3. Então, agora é só substituir. Então, o meu A na posição 1 é 1, o meu Q é 3, né, minha razão é 3, o N, que é a posição que eu quero, é 8, menos 1. Então, o meu A8 nada mais é do que 1 vezes qualquer coisa é 1, né? Desculpa, é aquele elemento, então vai ser 3 elevado a 7. Onde, se eu fizer 3 elevado a 7, meu A8 vai ser... O que é 3 elevado a 7? 3 vezes 3 vezes 3, 7 vezes, né? Vai ser 2.187. Então, se eu tivesse feito essa PG aqui, verificando cada termo, um por um, até chegar no 7º elemento, eu teria achado o elemento na 8ª posição, eu teria achado o elemento 2.187.
Ok? Então, o PG é isso, gente. É só você pegar a formulazinha, você tem que saber essa formulazinha. Tem forma mais fácil de fazer, Thiago? Tem que fazer um por um, ou seja, tem que calcular até chegar no elemento 8. Mas se fosse o elemento 15, essa demanda muito tempo. Então, é mais fácil você pegar as suas fórmulas de PA, pegar as suas fórmulas de PG. Antes de tudo, identificar se é uma PA ou uma PG. Muitos exercícios eles não falam, é uma PA, é uma PG. Não. Ele pede para você identificar primeiro. Então, você identifica se é uma PA ou uma PG. Para você identificar se é uma PA, você vai vendo se eles estão crescendo na mesma razão, à medida que eu estou somando algum termo e está crescendo. Ótimo, então a PA. Agora, se não está crescendo, eu vou verificar se é PG. Se ele está crescendo ou diminuindo a partir de uma multiplicação de algum número, então sim, ele é uma PG. Beleza? E com isso, da mesma forma que a gente tinha as propriedades da nossa PA, a gente também tem as propriedades da PG, né? Para toda propriedade de PA, a gente vai ter uma propriedade para PG. Onde é o seguinte, primeira propriedade, cada termo uma PG, a partir do segundo termo, é a média geométrica entre os termos antecessor e o sucessor. Então, é o seguinte, logo, a PG A, B e C, o que é? O termo do meio, meu segundo termo, nada mais é o quê? O quadrado do meu segundo termo é igual à multiplicação do meu termo antecessor com o termo sucessor. Ok? Então, para eu saber qual que é o termo do meio, basta fazer o quê? Sempre que eu tenho esse b ao quadrado, para eu saber o termo do meio, é só tirar a raiz quadrada da multiplicação de A vezes C. Ok? Então, sempre no APG, para eu saber determinado termo, é só pegar o termo anterior vezes o termo sucessor, ao número que eu quero, e tirar a raiz quadrada, onde eu vou ter o termo do meio. Então, exemplo aqui, olha só. Eu tenho uma PG da sequência 2, 6, 18, 54, 162. Tá vendo que eles estão sendo multiplicados de 3 em 3? Ou seja, de 2 para 6, estou multiplicando por 3. De 6 para 8, estou multiplicando por 3. E assim sucessivamente. O que eu posso reparar? Olha só, vou pegar o número 6. 6 ao quadrado, gente, nada mais é do que 2 vezes 18. Por quê? Porque 2 vezes 18 é 36. Então, ó, 6 ao quadrado é igual a 36. Se eu não tivesse sabendo o que é 6, né? Se eu tivesse aqui era x, o que eu faria? Aí faria x ao quadrado igual a 36, onde x vai ser igual a raiz quadrada de 36, que vai ser igual a 6, ou menos 6. Mas como é tudo positivo, seria 6 positivo. Da mesma forma, se eu fizer 54 ao quadrado, 54 ao quadrado não, 18 ao quadrado, é a mesma coisa que 54 vezes 6. O 6 vezes 54, a ordem do fator não altera o produto. Onde 18 ao quadrado, então, vai ser igual a 6 vezes 54 é 324. Então, para eu saber, se eu não soubesse quem era esse terceiro termo aqui, se chamasse de y, é só pegar o termo anterior, que é 6, vezes o termo sucessor, que é 54, e tirar a raiz quadrada, onde a raiz quadrada de 324 é 18. E assim sucessivamente. Então, para você determinar um termo no meio, nada mais é do que o quadrado do termo que eu estou analisando é igual à multiplicação do termo anterior com o termo sucessor a ele. E uma regrinha muito parecida com a da minha PA, gaguejei aqui, mas é PA, é a questão o produto dos termos equidistantes dos extremos é igual ao produto dos extremos. O que significa isso? Aquela equidistância, ou seja, você está distante um do outro 2 pessoas, está distante do outro 3 centímetros. Então, eu posso verificar o seguinte, que 1 vezes 32 é a mesma coisa que 16 vezes 2, que é a mesma coisa que 8 vezes 4, que ambos dão 32. Então, 32 vezes 1 vai dar 32.
16 vezes 2 também dá 32. E 4 vezes 8 também dá 32. Lembrando que, gente, isso a gente consegue verificar quando a nossa PG ela é finita, ou seja, ela tem um fim. Tá vendo que ela não tem as reticências? Então, é uma PG finita. Então, você consegue verificar que o produto dos termos equidistantes dos extremos é igual ao produto dos extremos. A PG, desculpa, a PA era diferente, por quê? Porque a PA era o seguinte, se eu somasse 1 com 32, eu teria o mesmo valor que 16 mais 4 e 8 mais 4. 16 mais 2 e 8 mais 4. Quando a gente trabalha com PA, ou seja, PA, ao invés da multiplicação, é a soma. Então, vamos captar isso. PA sempre vai envolver somas e PG sempre multiplicações. E aí, o seguinte, eu tenho igual o exemplo ali, 1, 2, 4, 8, 16, 32. Se eu tiver um exercício, fala o seguinte, a soma de todos os termos da minha PG, quanto é? Então, ou eu somo 1 mais 2 mais 3, 1 mais 2 mais 4 mais 8 mais 16, 32, acha determinado número, e é fácil por quê? Porque eu conheço os números. Agora, você tem uma PG, que eu sei, vamos supor, eu só conheço os 3 primeiros números, e pedem para fazer a soma dos 10 primeiros termos da PG. Eu conheço os outros termos? Não, para eu não precisar ficar descobrindo os elementos um por um, basta jogar na fórmula da PG, onde a fórmula da PG, gente, essa fórmula super simples aí, ó, super de boa, onde fala o seguinte, que a soma de N termos da minha PG, ou seja, a soma do termo que eu quero, a soma da quantidade que eu tenho de termos que eu quero, nada mais é do que o meu primeiro termo, né, vezes a minha razão elevada à posição que eu quero, menos 1, dividida pela minha razão, menos 1. Diferente um pouco da soma da minha PA, onde a soma da minha PA, gente, era dada por soma de N termos da minha PA, vai ser dada por o meu primeiro termo mais o meu último termo, ou seja, até o último termo que eu quero, vezes a posição que eu quero, dividido por 2. Isso aqui é quando a gente está trabalhando com PA. Mas quando a gente está trabalhando com PG, né, a coisa é diferente. Então, a soma da quantidade de termos que eu quero de uma PG nada mais é do que o meu primeiro termo multiplicado pela razão da minha PG, menos 1. A razão da minha PG elevado à posição do termo que eu quero, menos 1, dividido pela posição, pela razão, menos 1. Então, exemplo aí, seguinte. PG, realmente, tem que ser sincero, PG é um pouco mais complicado de fazer do que a nossa PA. Por quê? Porque PG a gente trabalha com números grandes, né? Multiplicação sempre envolve números grandes. Então, por isso que nossa PG ela é um pouquinho mais, vamos dizer, um termo mais comum, chato de fazer, né? Então, PG, PG, vamos dizer que é a prima chata, né? E aí, então, ó, exemplo aqui, calcule a soma dos 5 primeiros termos de uma PG. Tá vendo que aqui eu só estou conhecendo os 3 primeiros termos? Então, o que eu poderia fazer? Ou eu poderia continuar a minha PG até achar o quinto elemento e somar todos, ou eu posso jogar na regra. Então, eu sei que a minha fórmula para a soma dos elementos da PG vai ser a soma da quantidade de elementos que eu quero, vezes o meu primeiro termo, multiplicado pela minha razão elevada à posição que eu quero, menos 1, dividido pela minha razão, menos 1. Onde, se eu verificar aqui, quem é meu primeiro termo, quem é meu A1, é igual a 3, né? Quem é a minha razão? A minha razão, nesse caso, vai ser, ó, de 3, como falou com a PG, de 3 para 9, quanto que eu estou multiplicando? Vezes 3, de 27 para 9,
De 9 para 27 também estarei multiplicando vezes 3. Então, ó, a minha razão é 3. E aí, se eu sei que é minha razão, que é meu primeiro termo, agora é só substituir. Então, eu quero a soma dos 5 primeiros termos, então vai ser a soma de 5 primeiros termos, S5, é igual ao meu primeiro termo, que é 3, vezes a minha razão, que é 3, elevado à minha posição. Qual que é a minha posição? Que eu quero? 5, menos 1, dividido pela minha razão, que é 3, menos 1. Aí agora é só resolver. Só as continhas pequenas. Então, a soma dos 5 primeiros termos vai ser 3 vezes. O que eu faço, gente? Que eu vou resolver mesmo. 3 elevado a 5 vai ser 243, menos 1, dividido por 2. Onde a soma dos 5 primeiros termos vai ser 3, que multiplica 243 menos 1 vai dar 242, dividido por 2. Então, resolvendo aqui 3 vezes 242, ou eu faço a divisão de 242 por 2, vai ficar 363. Então, se eu somar 3 mais 9 mais 27, aí eu faço 27 vezes 3, o valor que deu vezes 3, aí eu tenho 5 primeiros termos, se eu somar, eu vou ter como resposta 363. Beleza? Então, gente, basicamente, basicamente PG é isso. A gente tem que saber da PG que a soma a fórmula que envolve a soma da quantidade de termos que eu quero e como eu acho determinado termo. E para isso, então, a gente vai resolver os exercícios aqui que foram tirados da apostila de vocês. Deixa eu ver se ficou boa a resolução. Aí, o primeiro exemplo fala o seguinte: primeiro exercício. A figura a seguir representa um modelo plano do desenvolvimento vertical da raiz de uma planta de mangue. A partir do caule. A partir do caule surgem duas ramificações da raiz, e em cada uma delas surgem mais duas ramificações, e assim sucessivamente. Então, a partir do caule vai surgindo ramificações variadas. O comprimento vertical de uma ramificação, dado pela distância vertical reta do início ao fim dela, é sempre a metade do comprimento da ramificação anterior. Então, tá vendo aqui? Na ramificação anterior, estou dividindo sempre por 2, ou seja, estou multiplicando por meio. Então, posso verificar que é uma PG, porque ela está sendo sempre metade, ou seja, estou dividindo, né? Ou dividindo por 2, ou multiplicando por meio, que é a mesma coisa. Então, vai ter um exemplo aí, onde, se a gente verificar, ela começa em 1, a metade de 1 é meio, a metade de meio é 1/4, a metade de 1/4 é uma sala, não, mentira, a metade de 1/4 é 1/8, e assim sucessivamente. Aí fala o seguinte: sabendo que o comprimento vertical da primeira ramificação é 1 metro, ou seja, o primeiro aqui é 1 metro, qual é o comprimento vertical total da raiz em metros até H10? Então, eu não quero saber qual vai ser o comprimento quando na ramificação 10. Eu quero saber quanto que vai ser o tamanho total da raiz quando chegar na ramificação 10. Então, o que eu quero saber aqui? Eu quero saber quem é S10. Quem é S10? Então, se eu sei que a soma de N números é igual ao meu primeiro número vezes a minha razão elevada à posição que eu quero, menos 1, dividido pela minha razão menos 1, primeiro tem que saber, então, que é minha razão. Tá vendo? O exercício já fala que vai sempre a metade. Então, minha razão, ou seja, o meu Q, ele é dado por meio, né? Porque ele vai de meio e meio. E o meu A1, ou seja, minha primeira posição, minha primeira ramificação, vai ser
1 metro. E aí, se eu tenho aqui cada coisa dessa aqui, então é só substituir. Então, a soma dos 10 primeiros termos será igual ao meu A1, que é 1, vezes o meu Q, a minha razão, que é meio sobre 10 elevado a 10, né? Porque a minha... Como é uma fração, gente, tudo é elevado a 10, tá? Tanto numerador quanto denominador. Elevado à minha posição, que é a posição que eu quero é n, menos 1, dividido por meio, menos 1. Aí que tá. O que me complica para resolver? Ó? Então, vamos lá. A soma dos 10 primeiros termos nada mais é do que 1 vezes qualquer coisa vai dar 1, né? Então, esse 1 nem conta aqui. 1 elevado a 10, gente, é 1. E quanto que é 2 elevado a 10? É 2 elevado a 10. Lembra que quando eu tenho uma fração elevada ao expoente, tanto o meu numerador quanto o meu denominador também estão elevados àquele mesmo expoente. Beleza? Então, 1 elevado a 10 é 1 elevado a 10, e 2 elevado a 10 é 2 elevado a 10. Só que 1 elevado a qualquer número sempre vai ser 1. Menos 1 dividido por... Como aqui eu tenho meio menos 1, é a mesma coisa se eu tiver... eu tenho 1 inteiro menos meio. Eu vou ter meio também. Só que como eu tenho menos 1, ou seja, o maior valor é negativo, então eu vou ter menos meio. Ok? Então a metade, eu tenho menos 1 e tiro a metade dele, então eu vou ter menos meio. Ok, cheguei a este ponto aqui, o que acontece, Brasil? Seguinte, sempre que a gente divide uma fração, onde no caso, sempre que o nosso denominador tem uma fração, o que a gente faz? A gente conserva o nosso numerador, no caso, quem é nosso numerador? É esse 10 aqui, vai ser 1 sobre 2 elevado a 10, menos 1, e a gente multiplica isto, né? Ou seja, vou multiplicar tudo isto aqui, que é meu numerador, pelo inverso da minha fração. Ou seja, fica 2 elevado a menos 1. Só que é o seguinte, galeras, não pode ter denominador negativo, né? Então, o que acontece? Eu vou multiplicar essa fração por menos 1. Então, onde era o denominador, que era negativo, passa a ser positivo, e o numerador, que era positivo, passa a ser negativo. Então, ó, vai ficar menos 2 sobre 1. Então, o que acontece? Tá vendo que, pelo exercício, pela resposta, eu consigo verificar o seguinte, ó. Eu estou em evidência o número 2 ou meio. Eu sei que o meio não vai ser. Eu sei que pode ser o menos 2. Só que aqui não tem a resposta, o numerador em evidência, de número para fora do parênteses, como menos 2. Então, o que acontece? Se eu multiplicar aqui, ó, multiplicar 1 menos 2 por menos 1 por 1 sobre 2 elevado a 10 e menos 2 vezes menos 1, eu vou ter 2 sobre 2 elevado a 10. No caso, menos 2, né? Porque é menos 2. Menos esse menos mais 1, mais 2 no caso. Agora, se eu colocar em evidência aqui o 2, o que vai me restar? 1 positivo, que 2 dividido por 2 é 1, e menos 1 sobre 2 elevado a 10. Ah, Thiago, mas por que esse 2 aqui também você não colocou em evidência, gente? É porque esse 2 é diferente desse 2 aqui. Esse 2 é 2 elevado a 10, e aqui é 2 elevado a 1. São coisas diferentes, ok? Então, como resposta que eu tive, foi a letra C, onde a fórmula, o comprimento total, foi 2 que multiplica 1 menos 1 sobre 2 elevado a 10, ok? O outro exemplo aqui é o seguinte. Simples, né? Simples. Easy, esse daí. Easy, né, Natália? De boa, sim. É como se fosse 2 mais 2, né, Natália? É suave igual 2 mais 2.
Não, eu sei, gente, é complicado. É um pouquinho complexo, porque a gente. Matemática é assim, matemática quando a gente está indo para o caminho certo, aí vem alguma coisinha e fala assim, não, meu filho, calma, não é assim não. Mas matemática a gente acha que não dá para complicar, complica. Claro, esse exercício é um pouco complexo, sim, porque você tem que analisar. Neste caso, é mais análise referente às alternativas, porque a gente poderia muito bem deixar dessa forma, ó, menos 2 sobre 2 elevado a 10 mais 2, porque não tinha mais o que fazer. Ou, quer dizer, até dava, se você conseguia simplificar o 2 de cima com o 2 de baixo, e aí faria uma coisa. Só que, pois é, quando a matemática pensa assim, agora vai. A matemática fala assim, não, querido. Você achou que ia ser assim? Não, 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 não. A matemática ela é muito mais, assim, esperta do que a gente acha que ela é. Mas claro que a gente, nesse exercício, a gente foi mais também pelas alternativas. A gente foi caçando as alternativas para ver onde dava. Porque senão a gente também não dava, não. E aí, galera, é o seguinte, a outro exercício, opa, lembrei que essa aula eu vou postar lá na turma, na matemática B, tá? Frente B. Então, olha só, esse exercício fala o seguinte, um automóvel zero, meu carro é zero, igual aquele meme. Meu carro é 0 quilômetros, é comprado por 32 mil conto, né? Então, o carrinho lá, ó, foi comprado por 32 mil conto. Aí fala o seguinte, no final de cada ano, seu valor ele diminui em 10%, ou seja, o que hoje está valendo 32 mil, aí ele está diminuindo 10%, aí vai diminuindo no outro ano 10%, e aí vai diminuindo no outro ano 10%, e aí sucessivamente. Aí é o seguinte, aí fala que o valor aproximado do automóvel após 6 anos é de. Ok. Então, gente, o que eu posso dizer? O meu primeiro valor é 32 mil, ou seja, o meu A1 é 32 mil. Aí, galera, o que eu quero saber? Primeiro eu tenho que saber a minha razão, né? No caso, eu quero saber o meu valor depois de 6 anos. Ou seja, eu quero saber o total de que diminuiu, o total. Eu quero saber o elemento na posição após 6 anos. Uma coisa que pode confundir vocês, olha só, sempre que a gente está trabalhando com desconto, a gente nunca, vamos supor, 10% do valor, aí eu teria 3.200, aí eu teria que saber o valor final, né? Aí eu teria que pegar 32 mil vezes 32 mil menos 3.200. Uma dica que eu até expliquei em algumas aulas sobre descontos, quando a gente trabalha com descontos, para mais fácil a gente saber calcular, ou seja, para não precisar fazer quanto que é 10% disso e depois subtrair o valor, é basicamente, ó, se eu tenho 100% que é meu total, eu estou tirando 10%, eu vou ter 90%. Se eu estou tirando 10%, eu vou ter 90%. Então, significa o quê? Eu não vou precisar multiplicar por 10, depois subtrair o total por 10. É mais fácil eu multiplicar a minha fração por 90%, multiplicar o meu valor por 90%. Por quê? Porque eu já botei o valor com o desconto. Então, onde 90% nada mais é do que 0,9. Então, se a parcela se o valor do carro está diminuindo de 10% ao mês, ao ano, significa o quê? Que ano em ano, para eu saber quanto vale 10%, basta eu multiplicar o meu valor por 0,9. Por quê? Porque o meu valor inicial ele está em uma razão de 0,9 a 0,9, ok? Então, sempre que eu estou trabalhando com porcentagem, gente, está falando que está tirando tal valor, é pegar 100% e tirar o valor que está informando de porcentagem. E aquele valor que eu achei, igual no caso 90%, que vai ser o meu fator, né? Que vai ser a minha razão. Ok. Aí o seguinte, aí fala, o valor aproximado após 6 anos. Eu vou calcular o A6 ou eu calculo o meu A7?
Eu calculo, gente, seguinte, se ele já me deu o meu A1, ele quer saber após 6 anos, ou seja, o A1 já é uma posição. Eu quero saber após 6 anos daquele, ou seja, após 6 posições. Então, eu não vou calcular o A6, eu vou calcular o A7, ok? Por quê? Porque o A1 já é a minha primeira posição. Se eu quero após 6 anos, eu vou calcular o A2, o A3, o A4, o A5, o A6 e o A7. Por quê? Porque o A1 já é aquela posição. O A1 já é o meu primeiro ano. Os meus anos após ele que serão o que eu vou calcular. Então, eu vou calcular 6 anos após o meu primeiro ano. Então, eu vou calcular o A7. Então, pela regra, pela minha formulazinha de PG, A7 não, AN, né? Qualquer elemento que eu quero, nada mais é do que o meu primeiro elemento, A1, vezes a minha razão, que é Q, elevado a N menos 1, ou seja, minha posição menos 1. Como eu quero a 7, o elemento da minha sétima posição, eu vou ter o meu A1, que é 32.000, vezes a minha razão, que é 0,9, elevado a 7 menos 1, que no caso vai ser 6, né? 7 menos 1. Então, meu A7, ou seja, após 6 meses, né, o meu sétimo elemento, o sétimo valor do carro vai ser 32.000 vezes 0,9 elevado a 7, a 6. Meu A7 vai ser 32.000. O chato em PG, o PG, gente, é calcular os expoentes, né? Potenciação ali, porque 0,9 elevado a 6, 0,9, 0,9, 0,9 até... Então, vai ser aproximadamente 0,53. Então, o A7 vai ser 32.000 vezes 0,53, vai ser 17.006 reais. Então, após 6 anos do carro, ele de 32.000, ele valeu, ele passou a valer 17.600. Ok? Então, lembrando, sempre, always, que eu trabalhar com potenciação não, desculpa, porcentagem, eu sempre vou calcular o valor, ao valor de 100% menos aquele valor. Agora, lembrando, se estiver diminuindo, agora eu falando assim, está aumentando 10%, aí meu fator não seria 0,9, se seria 1,1. Por quê? Porque seria 100% mais 10, que vai dar 110%, onde se eu dividir 110 por 100, eu vou ter 1,1. Beleza? Então, sempre que eu falar assim, diminui 10%, eu pego 100% menos aquele valor. Aumenta 10%, é 100% mais aquele valor. E ali, aquele valor que eu achei que vai ser o meu fator, vai ser a minha razão. Então, o outro exemplo aqui fala o seguinte, simples também, de Bob's, onde nos termos, os termos x, x mais 9, x mais 45 estão em progressão geométrica. Então, já falou que está progressão geométrica. Ótimo, nessa ordem. A razão dessa progressão é... Então, o que eu quero saber aqui? Eu quero saber quem é meu quê, quem é minha razão. Né? Ou seja, quem é meu quê. O que eu posso saber, gente? Lembra que eu falei com vocês das propriedades lá? Que o meu termo do meio, o quadrado do meu termo do meio, nada mais é do que a multiplicação no termo anterior a ele vezes o posterior. Quem é meu termo do meio? X mais 9, ó. Então, se eu fizer x mais 9 ao quadrado, nada mais é do que a multiplicação do meu primeiro termo, que é x, vezes o meu último termo, que é x mais 45. Então, às vezes, a gente nem usa sempre aquelas regrinhas lá, aquela AN igual a gente também... Quando nossos termos estão em termos de x, gente, a gente utiliza muitas propriedades.
Aí, o que eu faço? O que é x mais 9 ao quadrado? É a mesma coisa. Ou eu calculo como x mais 9 vezes x mais 9. Aí eu faço a propriedade distributiva, né, que alguns conhecem como chuveirinho. Ou eu posso fazer pela regra de produto notável. O que é x mais 9 ao quadrado? Isso aqui é a soma de dois, o quadrado é a soma de dois termos. Que é o primeiro termo ao quadrado, ou seja, x ao quadrado, mais duas vezes o meu primeiro termo, vezes o meu segundo termo, mais o quadrado do meu segundo termo. Isso aqui é produto notável. Aí eu faço x vezes x, chuveirinho agora, x ao quadrado. X vezes mais 45, mais 45x. Resolvendo aqui, eu tenho x ao quadrado. 2 vezes x vezes 9 vai dar mais 18x. E 9 ao quadrado vai ser 81. Eu vou jogar tudo para a desigualdade aqui, ó. Menos x ao quadrado. Menos 45. Igual a zero. Por quê, gente? Porque quando a gente se cair numa equação do segundo grau, como eu estou vendo que o maior termo aqui é um x elevado ao quadrado, se cair na equação do segundo grau, eu vou resolver por Bhaskara. E para resolver por Bhaskara, minha equação tem que ser igual a zero. Ok? Então, mas o que eu posso verificar aqui? Ó? Eu tenho um x ao quadrado e devo um x ao quadrado. Ó, eles se anulam. Ah, tá. Aqui no último é 45x, gente. Esqueci. Eles se anulam, então eu já não vou ter o x ao quadrado. Então eu vou ter a equação do primeiro grau. Ou seja, eu vou isolar tudo que tem x para antes da igualdade e tudo que não tem x para depois da igualdade. Então, se eu fizer, ó, o que tem x aqui? Eu tenho 18x e devo 45x. Então, eu fico devendo menos 27x. Eu fico devendo 27x. Mais 81 igual a zero. Como eu estou trabalhando com a equação do primeiro grau, então para eu saber o valor de x, tudo que tem x eu vou jogar para... Tudo que não tem x eu jogo para... Tudo que tem x eu jogo para antes da igualdade, e tudo que não tem x eu jogo para depois da igualdade. Então, fica menos 27x igual a menos 81. Como ali está tudo negativo, eu vou multiplicar por menos 1. Por quê? Porque quando eu for passar o 27 para depois, para dividir no 81, ele vem negativo, o denominador não pode ser negativo. Então, eu já multiplico com menos 1 ali logo. Então, eu vou ter 27x igual a 81, onde x vai ser igual a 81 sobre 27, onde x vai ser igual a 3. Ótimo. Então, aqui é a letra D. Ah, tá, gente. A não existe anterior era a letra E, tá? Só vamos... Ah, tá. Então, aqui é a letra D, 3? Não, ó a pegadinha. Eu não tô querendo saber quem é x, gente. Eu quero saber quem é a razão. Ok? Quem é x aqui? X é meu primeiro termo. Então, meu primeiro termo vale 3. Aqui não é x mais 9, então vai ser 3 mais 9. 3 mais 9, 12. E aqui não é x mais 45? 3 mais 45, 48. Como é que eu vou saber a razão? É só saber como está variando. Só pegar o 12 dividido por 3 vai dar quanto? 4. 48 dividido por 12 vai dar quanto? 4. Então, a minha razão, ou seja, o meu Q, vai ser 4. Por quê? Porque eles estão variando de 4 em 4. Então, ó, letra C aqui. Beleza? Alguma dúvida, gente? Por favor, ou note. Alguma dúvida sobre PG? Alguém ficou com dúvida, não entendeu? Nops. De Bob's, de Burger King, de McDonald's, como é que é? Tá tudo suave na nave, relax, terrorex, as piadas de velho, gente. Tem cara de novo, mas eu sou velho. Então, ó, esses trocadilhos lá de não sei quanto. Gente, então é isso, ok? Então, PG é jogar na fórmula, PA também é jogar na fórmula. Acho que tem nas apostilas de vocês, se tiverem apostila, mas de qualquer forma, tanto PG quanto PA tá lá no Canvas, beleza? Eu vou lançar lá para vocês na matemática B, ok? Então, galeras, por hoje é isso. Boa noite para senhores e senhoritas.
Fique com Deus, bom descanso, bons estudos. Espero que tenha aprendido, ok, gente? E é isso por hoje. Abraço para vocês, tenham um excelente fim de noite. Tá bom? Tchau, tchau. Por nada, gente. Vinícius, falou, Vinícius. Até a próxima. Tchau, Falou, gente. grande Thiago. Abraço. Tamo junto aí Abraço. pra próxima aí. Até. Falou. Tchau. Até. Fica com Deus. Abraço. Faltou a musiquinha, hein? Pois é, nesse tempo assim não dá. O horário, Vinícius. Vizinhança não deixa. Tá jóia. Valeu, falou. Abraço, então. Tchau, Tudo de bom. tchau. Galera, tchau, galera aí também. Vitória.